Eu não sei o que aconteceu, mas a geração que está chegando aqui agora está muito exigente. Principalmente você que está chegando, seja uma pessoa prestativa. Dedique o seu melhor quando você começar a trabalhar. Não espera o seu patrão ficar pedindo as coisas. Antes dele pedir, oferece. Estava subindo, descendo uma escada, eu tirei o cinto e coloquei meu pé na escada. Depois não vi mais nada. Eu só me vi no chão e Caiu. tinha caído 32 pés. E aí você ficou muito tempo parado, Sim, teve que ir pro fiquei de hospital. 2000, de agosto, dia 16 de agosto de 2006 até quase 2012. 6 anos? Sim. E hoje na construção civil, você ter uma empresa com vários colaboradores é bom e ao mesmo tempo não é. Por causa Tudo, do tudo work, tem seus prós e contras, né? mas isso é muito perigoso, porque se um empregado cair e ele apresentar isso para o Ministério do Trabalho, Uhum, isso gera um problema muito sério para o dono da empresa, que ele pode ser preso e perder a sim. empresa. Fala galera, estamos começando mais um David Pod Talks, onde eu entrevisto mentes brilhantes que estão aqui nos Estados Unidos. E hoje estamos com um convidado super especial, Rogério de Souza, meu brother. Obrigado, Dave. Obrigado Seja por conhecer. bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É uma honra estar aqui com você. Eu sei que vai ser muito produtivo e eu sei que vai ser transformador não só para a nossa vida, mas para as pessoas que vai estar aí recebendo todo esse conteúdo, todas Com essas certeza. informações que a gente vai estar aí passando. Top demais. Galera, e para você que não me conhece, meu nome é Davi Piazarolo. O Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo. Também vai estar aparecendo o Instagram do podcast aqui embaixo, David Pod Talks. E o seu Instagram tá como lá, Rogério? Rogério Souza, USA. Rogério Souza, USA. Top. Vai estar aparecendo aqui embaixo também. Acompanha lá, galera, que tem uns conteúdo top. Rogério, e a gente já começando com algumas perguntas para poder a galera tá conhecendo assim da sua história. Uhum. A gente tava falando um pouco, você veio bem da roça lá no Brasil, né? Sim, Dave, minha história é assim, eu Você falou que era cresci. ex-vaqueiro, era o cara que tomava conta das vacas, tirava leite mesmo. Sim, essa é a nossa origem. O meu pai, mexe com terra, né? Sempre me Aham. gostou de mexer com gado. E a gente seguimos esse mesmo padrão dele. E assim, foi minha vida. Só que meu pai, ele teve fazendas, perdeu tudo na época do Collor de Mello. E aí a gente só foi decaindo financeiramente. Perdemos, o meu pai perdeu quase tudo. O que sobrou para ele foi só um sítiozinho. E aí a gente já só tinha algumas vacas só para tirar leite mesmo, para a gente ter ali como Uhum. mantimento. E chegou um ponto que meu pai, eu ajudava em casa, mas não tinha dinheiro. Foi quando eu comecei a estudar, e aí fui até a sétima série e saí da escola, porque eu vi uma necessidade muito grande de ter um dinheiro, e eu não tinha outra opção. Uhum. Então fui trabalhar numa fazenda. é, eu trabalhava por diária, recebia por diária, até que Quanto que era diária na época lá, Rogério? na época, rapaz, eu estou meio confuso, eu não sei se em 2004 era real, se tinha entrado real ou cruzeiro, Eu mas acho que era real. era real. É. Eu lembro que era o dia de um, de um trabalhador rural que trabalhava limpando terra ou limpando roça, como assim, milho, capinando, que a gente fala capinar ou roçar pasto. Uhum. Não sei se a palavra está certa, limpar pasto seria melhor, né? Eu Aham. acho que quem usa roçar é, o, Cat, é a cat, gente lá do cantão mesmo, né? é. Mas limpando terra, o salário de um adulto era seis. Não, é cruzeiro, acho que em 2004, Dave. É. Não tinha nascido Eu real, não. não, Não lembro, não. não Você é lembro. novo, né, Dave? Quantos Eu, anos você eu tem? nasci em 1996, né? Não, rapaz, eu sou de 1984. Quantos anos você tem? 28. Rapaz, você é novo demais, meu Deus, tô parecendo seu avô aqui hoje, então. Tá nada. Nossa, eu sou de 1984 Oi, pertinho. então assim, é, na época era cruzeiro assim, eu trabalhava para ganhar três cruzeiros por dia, porque Uau. eu não tinha idade suficiente de um adulto. Uhum. Então Você era jovem ali. eles dividiam o pagamento, já que eu não era um adulto, então
esse menino trabalha para ganhar a ref, ou seja, a metade. E na verdade eu trabalhava igual os caras grandes, mas Igual- ganhava só a metade. Mesma coisa. É. E assim, interessante que nessa época eu ainda estudava. Aí teve um tempo antes de trabalhar nessa fazenda, eu trabalhava só até meio-dia. E durante às 7 a meio-dia eu ganhava um cruzeiro e 50. Uau, uau. E aí hoje a gente está na América e as pessoas chegam aqui ganhando às vezes $15 a hora e reclamam, falam que está sendo explorado, né? Eu realmente queria entender a mente do brasileiro. Ele recebe por mês um salário mínimo de 1.200 e alguma coisa, né? Reais, Reais. Chega que ganha 15 reais. Não, $15 a hora. não. As pessoas, eu não sei você, mas Uhum. as pessoas que começaram a trabalhar comigo começaram a ganhar 16 até 17. Uau. Então, assim, mas a média é essa mesmo, Sim, sim. de 15 até $17 que a Uhum. pessoa começa. Imagina isso. A gente precisa estudar realmente o brasileiro e entender aonde ele deixou a gratidão. Porque, imagina, a pessoa sai do Brasil ganhando um salário mínimo, ou até que seja mais do que um salário mínimo, Sim. e chega aqui e passa a ganhar por hora. Então, assim, olha a diferença de ganhar por mês ou por hora. Então, a pessoa trabalha em 10 horas a $17 por hora e ainda reclama, muitas das vezes. Muitas das vezes é falta de voltar na origem, repensar as atitudes, assim, quando começa a pensar diferente, porque eu vejo que é falta de gratidão. Porque ganhar por hora, meu amigo, é o desejo, não é para qualquer um. E nós estamos um país próspero, então o brasileiro tem que ser mais grato. Eu não sei o que aconteceu, mas a geração que está checando aqui agora está muito exigente. Não é geração raiz, não é geração Nutella, você acha? O pessoal chama geração Nutella, né? O Né? pessoal já quer começar lá no topo. Qualquer coisinha reclama, né? Já quer começar lá no topo. Uma vez eu vi acho que foi uma mulher falando com minha esposa, falando bem assim, vê se seu marido arruma algum trabalho aí pro meu marido. Aí ela falou assim, mas falando de mim, né? Meu marido trabalha na construção. Aí a outra mulher falou assim, não, construção não. Meu marido foi trabalhar na construção, entrou uma ferpa no dedo dele, ele nunca mais quer voltar na construção. Não, eu preciso dar uma aula para esse cara, porque eu entrei na construção, eu tive 2 acidentes, um em 2006 e um em 2004. Voltei para construção e trabalho na construção até hoje. Tá vendo? Nada me parou. Uma frepa? Uma ferpa. Não, Aquele pedacinho não que minha entra amiga, assim. eu não sei quem é essa pessoa, mas você precisa orar para esse rapaz seu para ele vestir umas calças de homem. Complicado, né? Mas. E a vida lá na roça era muito difícil, Rogério, porque eu sou de cidade, então, tipo assim, eu não sei como é que funciona a vida na roça. Você tirava leite da vaca, capinava. Quais tipos de trabalho que você fazia lá quando era jovem? David, assim, a vida da roça é uma. Assim, a vida na roça é uma felicidade muito grande, porque Aham. as pessoas, elas, assim, ao mesmo tempo que tem pouco, mas a alegria de ter acesso a essas coisas simples acaba complementando a nossa vida. Mas Sim. a vida na roça ela não é fácil, principalmente para mim. Eu comecei a trabalhar às 7 anos de idade. Quando meu pai falou isso, eu chorei. Porque eu tenho fotos aqui antes de chegar nos Estados Unidos. Eu tenho fotos aqui antes de chegar nos Estados Unidos. Tenho fotos depois de um tempo que eu estava aqui nos Estados Unidos. Devido a gente estar trabalhando debaixo de sol, de chuva, enfrentando é, dias frios, dias de sol, a gente não usa um protetor solar, nada. A gente não tem nenhum produto para proteger a gente do sol. Então a vida é sofrida. E até essa vida sofrida, ela envelhece a gente mais. A vida é sofrida, porque imagina a pessoa trabalhar enfrentando abelhas, marimbondo, Tudo isso feras do acontecia. campo, assim, para limpar uma terra, para limpar uma roça de milho, uma roça de feijão, uma roça de amendoim. Aparecia alguns animais de vez em Não, quando? não é assim, por exemplo, limpar uma terra, a gente depara com muitas cobras, muito marimbondo, sol, chuva, calor. Então isso é muito cansativo, porque se torna enfrentando sol escaldante. Então, assim,
a vida da gente no interior é difícil. A gente trabalha muito e não tem resultado financeiro. Uhum. Principalmente na posição que eu vivia, por não ter um curso, por não ter uma escola, Por por não ter ter que trabalhar acesso. muito cedo, né? Não Sim, teve oportunidade de sim. estudar muito. E eu tive que trabalhar porque o meu pai precisava de mim, minha mãe precisava Sim, de mim, o meu pai sofreu muito, vi muito sofrimento do meu pai. Então eu ajudava, na ausência do meu pai, a minha mãe, limpar a roça, limpar a terra, limpar milho, para poder levar mantimento para nossa sim. casa, para levar alimento para nossa casa. O meu Uhum. pai trabalhava fora, trazia o salário para manter as contas e nós plantava a roça para manter a nossa casa funcionando com alimento. Então, Entendi. assim, eu trouxe essa responsabilidade para minhas costas Sim. de cuidar, de levar alimento para casa muito cedo. Sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ah, ao você assumir responsabilidade, automaticamente você cria maturidade. Tem muita gente que não tem maturidade até hoje, com idade já avançada, porque ela não gosta de assumir responsabilidade. Então, você desde criança já começou a assumir essa responsabilidade ali de prover, de ajudar a tomar conta da casa, e automaticamente isso vai criando a maturidade com você, correto? Sim, sim, Dave, a responsabilidade de uma criança de 7 anos é boa e ao mesmo tempo não é. Uhum. Porque uma criança de 7 anos não tem estrutura para assumir uma responsabilidade. Mas eu concordo com você. Uma pessoa que não assume a responsabilidade, ela não amadurece. Porque as responsabilidades, elas trazem desafios, elas atraem desafios, na verdade, ela requer que nós venhamos ter força, coragem, capacidade. E aonde que nós alcançamos essa força, capacidade? Nos desafios que nos desafios que as responsabilidades traz sobre as nossas costas. Sim. Eu conheço, tenho muitos amigos que têm pouca idade, mas já têm muita maturidade. Por quê? Porque eles assumem muita responsabilidade. E tem muita gente que já tem muita idade e não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma maturidade, Não, entendeu? assim, Dave, é muito interessante assim essa questão da pessoa assumir responsabilidade. E eu quero abrir um parênteses aqui para levar as pessoas que está nos assistindo, que Uhum. vai também ouvir que assim, responsabilidade e autorresponsabilidade. Então, assim, a pessoa, quando ela assume a responsabilidade, a responsabilidade tem um poder de processar a pessoa no meio do desafio e realmente amadurecer ela. Mas a autorresponsabilidade é diferente de responsabilidade tomada. A autorresponsabilidade é a capacidade de reconhecer que tudo que nós fazemos, que todas as consequências que vivemos são responsabilidade própria da gente, não de outras pessoas. Correto. E isso é muito importante as pessoas interpretar isso, porque às vezes a pessoa é um dono de empresa, a pessoa é um líder de casa, porque eu acho que eu acho que uma criança nasceu e já passa a ser líder, Uhum. já é líder, já cresce para ser líder, mas ela tem conhecimento disso, claro, com a medida que ela vai crescendo, desenvolvendo, mas a autorresponsabilidade, ela teria que ser praticada por todas as pessoas. Por exemplo, a Uhum. pessoa fez um negócio com outra pessoa, o Uhum. negócio deu errado, a outra pessoa não cumpriu, é, não assumiu. Quem é responsável não é a outra pessoa, quem fez. Uhum. Você entendeu? Sim. Então, assim, a autorresponsabilidade ela é muito importante no mundo dos negócios, principalmente para os empresários, para quem é líder, para não sair culpando as pessoas, por mais que ele tenha pessoas do lado dele, confia tarefas na mão de outras pessoas, mas saiba de uma coisa: quando você confia algo na mão de alguém, a responsabilidade é sua, não daquela pessoa. Correto. Claro que aquela pessoa tem que ter responsabilidade, porque ela está assumindo uma posição, mas quem é responsável de estar colocando uma responsabilidade para aquela pessoa cuidar é um empresário, é o líder. Sim. Então, é muito importante as pessoas entender, porque hoje eu vejo muita gente reclamando de outras pessoas, falando assim, não sei o que tem, aquela pessoa é aquilo outro. Claro, nem todo mundo é correto com tudo, é Sim. verdade, nem todo mundo também nem todo mundo é santo. Sim. Mas é muito importante a gente assumir a responsabilidade, até porque os resultados que nós
vivemos hoje e vai viver amanhã, cabe em assumir a alta Com responsabilidade. certeza. E outra frase que eu gosto muito diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, com essa mentalidade, talvez pode ter alguém lá que está na roça agora assistindo esse vídeo, ou pode ter alguém que às vezes está até nos Estados Unidos que já passou por lá. E eu queria te perguntar qual a maior lição que você teve trabalhando na roça desde criança? Qual a maior lição que você teve que você leva para sua vida até hoje? Porque, igual você falou, foi sofrido, teve seus desafios, mas eu acredito que você tirou alguma lição de lá, você Sim, aprendeu muita coisa. nossa. Olha, Dave, eu lembro que eu estava trabalhando na fazenda, que tinha vários empregados junto comigo, vários colegas. E a maior lição que eu tiro de trabalhar nessa fazenda é que eu era uma pessoa que eu fazia tudo correto. E por eu tentar fazer as coisas correto e não é, deixar nada escapar, por exemplo, às vezes tinha horários que o dono não estava e tinha tarefas para ser executada e os meus colegas muitas vezes saíam durante o dia, ia fazer outras coisas e não cumpria com aquilo. Mas eu sempre estive presente ali, sempre procurei fazer com muita eficiência e da melhor forma possível aquilo que foi me confiado. E o que que gerou na mente dos meus colegas que não fazia? Eles diziam que eu nunca ia fazer daquela fazenda, sair daquela fazenda por atuar de forma transparente e correta com as minhas atitudes, na minha prestação de serviço. E, e eu aprendi que essa forma de eu agir levou eu sair daquela fazenda primeiro do que todos eles, que falava que eu não ia sair mais por ser uma pessoa correta com tudo. Então, assim, eu aprendi que nessa caminhada da gente, toda pessoa tem que procurar fazer o melhor, ser transparente com tudo que faz e, claro, ter essa responsabilidade e nunca assim dar motivo se a pessoa está trabalhando de outras pessoas falarem, Eu, entendeu? eu acho que isso daí é uma dica importantíssima, porque o que você aprendeu ali na roça, eh, muita gente pode pegar isso e levar para a vida, porque é sempre ser o melhor naquilo que você faz, sendo limpar um chão ou fazer algum trabalho de profissional ou até mesmo de ajudante, ou que seja mais simples possível. Às vezes até entregar um lanche, fazer um delivery ou qualquer coisa, mas você ser o melhor naquela área. E na Bíblia fala que você ser fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. Então, eu acredito que essa é uma chave assim importantíssima para alguém que está assistindo, para poder, mesmo que ele esteja ali num lugar que ele acha que é pequeno, que é desconhecido, fazer mais do que é pedido. Porque uma hora, quando for a hora de ser promovido ou algo do tipo, com certeza o nome dele vai ser chamado, né? Não, e outra, David, até porque ninguém começa do topo, né? Seria um engano a pessoa querer começar por cima. Eu acho que para quem aí está querendo alcançar sucesso, prosperar, viver coisa extraordinária, se a pessoa está sendo um ajudante, não tem noção do que está fazendo, mas seja uma pessoa prestativa, seja uma pessoa que dedica o melhor. Às vezes eu trabalhei na carpintaria aqui e eu liderei muita gente, lidero hoje ainda, mas eu iniciei batendo martelo. E uma das dificuldades que eu tinha com alguns colaboradores e com outros não, é que tem colaborador que ele começa como ajudante, você precisa ficar pedindo a pessoa para fazer umas coisas. Outros não. Outros chegam, ele pergunta o que a pessoa quer fazer, ele começa ajudando alguém, ele está tão atento ao que ele está fazendo, que, por exemplo, se ele está entregando material para a pessoa, ele não deixa faltar. E quando ele está tão atento que, além de não deixar faltar, ele está processando na mente dele o que a pessoa já vai precisar na frente e ele já começa a providenciar. E quando
a pessoa está ocupada, prestando atenção, ele está juntando um lixo, ele tá limpando a obra, ele está sempre prestando atenção para não ficar parado. Tem gente que cruza o braço, Sim. espera você ficar mandando ele fazer as coisas. Esse tipo de pessoa não cresce. Não cresce, não. Esse tipo de pessoa não desenvolve. Então, se a pessoa tá hoje, chegou aqui hoje nos Estados Unidos, ou chegou há um tempo, tá no mesmo emprego, eu sei, talvez é porque a pessoa se acomodou e tem medo de enfrentar desafios, por isso não quer sair do emprego, mas principalmente você que está chegando, seja uma pessoa prestativa. Dedique o seu melhor quando você começar a trabalhar. Não espere o seu patrão ficar pedindo as coisas. Antes dele pedir, oferece. Seja proativo, né? Seja Porque sim. eu acredito que quando a pessoa está no início da vida, seja o patrão ou qualquer pessoa que esteja acima dela, ela vai dando pequenas tarefas para aquela pessoa cumprir, que de acordo com o que ela vai cumprindo, vai crescendo o grau de confiança. Então, se junta muito nesse versículo, que quanto mais é dado, ser fiel no pouco, que no muito ele te dará. Então, tipo assim, se a pessoa começa a te dar uma tarefa ali, outra tarefa aqui, e ela vê que você assume a responsabilidade e resolve os problemas, é questão de tempo para poder você tá crescendo e tá assumindo maiores responsabilidades. E junto com essa palavra, eu também gosto daquela parábola dos talentos. Quando o senhor foi sair, ele chamou 3 funcionários e para um ele deu um talento, para outro ele deu 3. quantos? Desculpa, parece que foi 3 e 5. Foi 1, 3 e 5. É. Eu acho que foi isso mesmo, Foi. se eu não estou me enganando. E aí, o que recebeu menos, enterrou. E o do meio e o de cima dobraram, multiplicaram. Então, aquela frase que não está na Bíblia, mas todo mundo fala, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, tipo assim, se você está no início da vida... Não, está na Bíblia. Tá na Bíblia. Porque assim, essa frase ela é um princípio bíblico, até porque, tipo assim, quanto maior é a posição de um líder, maior a exigência ou de qualquer pessoa tem sobre ela. Sim. Até por causa do cargo que ela exerce. Então, tipo assim, indo nessa linha, a pessoa que, tipo assim, quer crescer, ela tem que assumir a responsabilidade da vida para poder tá multiplicando o talento que o patrão deu, ou Deus deu para ela, porque senão ela vai ficar assim, sem multiplicar as coisas, e até o que foi dado vai ser tirado, né? Não, Dave, e outra, né? A maioria das pessoas que não tem essa mentalidade de ser proativo, eles saem culpando o patrão. Por exemplo, tem muitas empresas aí, isso é sério, eu trabalho na empresa. Às vezes o cara tá quebrado, não é porque o patrão é ruim, é porque o funcionário quebrou a empresa pela falta de dedicação que ele tem no trabalho, pela falta de proatividade que a pessoa tem no trabalho. Porque quando o colaborador é proativo, ele leva o patrão, o empresário, que seja o chefe, prosperar e ele automaticamente prospera junto. Então, assim, essa é a mentalidade que eu acredito que toda pessoa que está iniciando aí na jornada, que tem sonho grande, precisa ter. Sim, com certeza. Rogério, e como é que foi essa ideia de sair lá da roça e parar aqui nos Estados Unidos? Rapaz, foi bem engraçada a história, né? Eu lembro que eu comprei, assim, eu comprei uma moto e, na verdade, não tinha essa moto, não. Foi assim, eu comecei a namorar com a minha atual esposa. Na verdade, não era namorar, paquerar ela. Uhum. E ela, por incrível que pareça, tinha uma irmã casada com um cara que tinha vindo para os Estados Unidos. E ele Entendi. estava aqui. E, de repente, eu e ela e a irmã dela estavam na cozinha e saiu um assunto que esse um cunhado meu tinha pagado R$ 6.000 para vir para cá. Uhum. E aí a conversa vai, conversa vem. Minha esposa fala: olha, minha atual esposa hoje, na época, era simplesmente uma pessoa que eu estava conhecendo.
ela disse para mim, olha, para a gente prosperar, existem 3 coisas que a gente tem que ter. Um bom curso, um bom diploma. Segundo, ir para os Estados Unidos. Ou se não, como muitos falam aí, que na verdade não é prosperar, é traficar. Interessante, colocou até usou esse vocabulário. Sim. E quando eu ouvi que era R$ 6.000, eu falei, não, eu tenho uma moto que vale 2.500. Se é 6.000, tá pagando pouco dinheiro. Uhum. Quando eu fui pesquisar a mesma história, não era R$ 6.000, não, era US$ 6.000, meu. E o dólar na época valia R$ 3. Uau. E aí eu multiplicava, dava 18.000. 18 mil E como reais. que eu ia fazer para arrumar mais 16? Para Nossa. conseguir 16? Sem dinheiro, sem Uhum. nada para poder, é, tipo assim, assegurar o dinheiro para quem para quem estava me prestando. Mas aquilo, quando eu ouvi aquilo, rapaz, interessante, né? Minha esposa, ela é uma pessoa hoje que eu amo muito, né? Te amo, meu amor, você vai ver esse vídeo aí. Quero Uhum. agradecer muito a Deus pela sua vida. E se eu estou aqui hoje, eu acredito que primeiramente foi Deus, depois ela, né? Uhum. Na época eu não tinha dinheiro nem para poder tirar um passaporte. E quando saiu aquela conversa, rapaz, mano, veio uma fé em mim, eu já comecei a tirar passaporte e de repente a gente movimentou, já falei com o patrão que eu trabalhava com ele, o dono da fazenda, que eu já ia sair, ele nem acreditou, ninguém acreditava. Eu larguei o serviço, eu larguei o serviço tudo, larguei tudo, a minha esposa atual, esposa hoje que era simplesmente a pessoa que eu estava conhecendo, pegou a economia que ela tinha, me levou nos lugares, tirou o passaporte, fizemos tudo, documentação. E através desse incentivo dela, dessa conversa que a gente teve, Deus, ele ouviu aquilo, eu acredito, e através, assim, de como muitos fazem, né? Não tinha condições de vir para cá com visto, pagamos uma passagem e viemos pelo México. E Entendi. graças a Deus foi uma viagem tranquila, chegamos aqui com 9 dias, e foi assim que nasceu esse desejo de estar aqui nos Estados Unidos, essa Entendi. vontade de estar aqui nos Estados E Unidos. desde aquele dia até hoje, já se passaram quantos anos? Rapaz, 20 anos. Uau. 20 anos. Muito, muito tempo. É Uma vida, né, aqui nos Estados Unidos. uma vida. E aí chegou nesses 20 anos e agora você é, já foi ajudante, aprendeu a profissão e você tem uma empresa de carpintaria. Eu tô em empresa de construção, né? Eu comecei a empreender já era em 2007, através de uma sociedade, de umas coisas que aconteceu. Uhum. É muito interessante. Eu comecei a trabalhar com um ex-patrão meu, ele faltou um pouco de trabalho para ele. Eu comecei a ligar para alguns colegas que eu conheci e surgiu muito trabalho. Aí ele me viu, ele se viu forçado a colocar eu como sócio, me tornei sócio dele. Foi aí que começou a minha vida aí de empreender na área da construção civil. Mas eu comecei, na verdade, isso foi em 2017, mas eu comecei a trabalhar na construção civil mesmo como colaborador em 2004, agosto de 2004. E, e eu fiquei muito feliz quando comecei a trabalhar, eu me senti uma pessoa muito honrada, até porque eu gostei de trabalhar sempre nesse serviço pesado, né? Uhum. E ali eu me encontrei, parece que é na profissão que me encaixou. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na construção, eu prosperei de uma forma muito rápido, mas assim, eu fiquei um ano passando sofrimento na mão de um líder que não deixava eu crescer. Depois fui para um outro, eh, trabalhar na mesma empresa, mas porém num setor diferente, num grupo diferente. Ali o cara gostou muito de mim, o chefe de turma, eu prosperei muito, de repente eu estava liderando. Isso já estava completando quase 2 anos que eu estava trabalhando. E num belo dia, isso aconteceu em dia 16 de agosto de 2006, eu saí de casa, deixei meu filho na babá, 5h20 para 6, fui trabalhar e, e a gente trabalhava numa velocidade muito grande, mas naquela época tinha segurança sim, eu estava usando, eu fui fazer um telhado, estava usando um cinto, mas não tem como a gente descer com o cinto para baixo, né? Então, Uhum. assim, eu tava subindo, descendo uma escada, tirei o cinto e coloquei meu pé na escada. Depois não vi mais nada. Eu só me vi no chão e Caiu. tinha caído 32 pés Uau. de altura. Foi 28 mais 4, porque eu bati sentado em cima de uma pedra e caí mais 4. E ali eu vi o mundo caindo sobre mim, essa esperança muitas vezes indo embora. Esse acidente foi bem grave. Foi. O que que Naquele você, momento eu não senti as pernas mais, entendeu? Foi muito grave. pelo simples fato de você tirou o cinto ali, não
teve que descer É, e porque se acabou. você que trabalha com som, você sabe, não tem Sim. como a gente descer com o cinto para baixo, né? Uhum. Desconectei o cinto, coloquei o pé na escada, pensei que a escada estava firme e não vi mais nada. Sim. E teve esse acidente grave. É. E, Na época eu e- poderia ter amarrado a escada alguém, mas nunca ninguém preocupou em fazer isso, né? sim. E quando você passou por essa situação assim, você viu o mundo desabar. Sim, e interessante quando eu estava no chão, né? Eu falei duas palavras. Uma foi com um colega meu chamado Charles, disse para ele: Ô Charles, como é que eu vou ganhar dinheiro agora? E a segunda palavra eu falei com o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Uhum. Pai da Eternidade, Jesus Cristo de Nazaré. Foi uma palavra muito simples, mas eu acredito que aquele Deus abriu os céus e me ouviu. Foi quando eu virei para o Senhor, falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu acredito que quando eu disse essa palavra, foi como se eu jogasse nos braços de Deus e ali colocasse a direção da minha vida nas Você não mãos dele. perdeu a consciência, não, né? Não perdi. Mas você não sentia suas pernas. Não sentia isso. A Você única caiu coisa em pé sentado? sentado. A única Sim, coisa que eu sentia era uma dor insuportável. entendi. É, Deus abençoou que eu não caí de pé, porque senão eu tinha quebrado as pernas tudo. Entendi. E aí você ficou muito tempo S- parado, Sim, teve que ir pro fiquei de hospital? 2000, de agosto, dia 16 de agosto de 2006 até quase 2012, parado. Entendi. De 2016. 2006, dia 16. Por exemplo, cheguei aqui em 2004, dia 16, cheguei aqui dia 16 de julho de 2004, Uhum, quando completou dia 16 de agosto de 2006 que eu estava, que eu sofri um acidente. uhum. E fiquei dia 16 de agosto de 2006 até quase 2012 parado. 6 anos? Sim, E sua esposa trabalhava nessa época? trabalhava e ajudava a cuidar da casa. E você não podia andar, fazer Não, nada? eu andava, mas é como se a minha coluna tivesse descolada, né? Eu sentia tudo isso aqui, toda essa estrutura da minha coluna fraca. Então, assim, como quebrou as vértebras, né? Isso demora a conectar. E como é que foi esse momento de 6 anos parado em Ah, foi casa? muito dolorido. Foi um momento muito difícil para mim, mas eu lembro que ao mesmo tempo foi um momento glorioso. Então, assim, há dias de lutas e dias de vitória. Há Sim. dias de glória, dias tristes, mas dias de glória. E Uhum. foi nesse momento que Deus preparou um encontro inesperado comigo, que transformou minha vida. A minha esposa não tinha emprego, conheceu um casal de pastores que conheceu através de um número que ela pegou na padaria, e uma pessoa indicou, e esse tinha uma companhia de limpeza, ela começou a trabalhar com eles, contou a minha história, e interessante que eles foram e decidiram me visitar, mas nunca ia. E passou um tempo, eles chegaram na minha casa, abriram a Bíblia, abriram a Bíblia e leram Uhum. João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Filho único. unigênito para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E quando É. eles leram aquele texto, eu já me quebrantei muito ali. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus como aquele dia. E aí Uhum. eu comecei a visitar a igreja. Na terceira vez, eu fui num evento convidado por eles, eu, minha esposa e minha cunhada, onde tinha um pregador que tinha vindo do Brasil. E no final ela falou: vai lá aceitar Jesus, vai lá na frente. E quando eu fui lá na frente, quando eu estava caminhando para frente, aquele pastor veio na minha frente entregou um recado de Deus para minha vida. Eu acredito em profecia, eu acredito em Sim, milagres, eu acredito eu em também. sinais. Eu sou uma pessoa que eu vivo sinais. Se você não acredita, eu chamo você para acreditar comigo. Eu desafio você a acreditar nesse Deus que é invisível, mas que se manifesta através da fé. E foi através daquele dia que eu comecei a ver realmente essa grandeza de Deus. Quando o pastor chegou, me entregou um recado dizendo: Filho, eu te livrei da morte, você será um pastor e eu vou te usar para abençoar muita gente. Uau. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2007. 2007. Então, esse período eu estava em recuperação do meu acidente. Isso foi em junho, aconteceu em junho de 2007. Estava Uhum. recuperando do meu acidente. E esse momento foi um momento, parece que Deus preparou, porque apesar das circunstâncias que eu estava passando, de não poder trabalhar em recuperação do acidente, eu tive tempo de buscar muito a Deus. Então, assim que eu levantei minha mão, entreguei minha vida para Jesus, eu entrei numa imersão de oração, de jejum, Uhum. leitura da Bíblia, mudei de hábitos e comecei a mergulhar nessa busca incansável de noites, dias, e foi aí que eu vivi experiências
inexplicáveis diante de Deus, que olhos não vê, que palavras às vezes não pode explicar, aonde eu vi Deus começou a me visitar em sonhos, me entregar a mensagem, me mostrar que eu seria um líder, que eu ia lidar com pessoas, que eu ia liderar pessoas, que eu ia abençoar pessoas. Deus me mostrava eu orando para pessoas e Deus curando, Deus me mostrava eu profetizando na vida das pessoas. E foi assim que eu conheci o propósito que Deus tinha na minha vida. Então, assim, através dessa busca, Deus, nas madrugadas, foi revelando para mim a missão que eu tinha nessa terra, com um propósito. Então, no momento mais difícil ali que talvez você passou na sua vida, foi aonde você teve aquele encontro com Deus e você teve essa transformação de vida, de mentalidade, junto com o Espírito Santo, e aconteceu toda essa mudança na É, sua mente. eu considero que ali foi a virada de chave que aconteceu na minha mente, porque eu antes ouvia falar de Deus, né? Eu não sentia Deus, eu não via Deus. E tem até um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que o salmista fala que o salmista, eu esqueci o número do salmo agora, que o salmista ele diz assim: "Provai e vede que o Senhor é bom". Então, provar vem antes de ver. Se uma pessoa quer experimentar Deus, é preciso ter uma experiência com Deus. Uhum. E a experiência com Deus, ela transforma tanto a vida das pessoas que quando Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que as escamas dos olhos de Paulo caíram. É tão interessante que, ou seja, Paulo era um cara judeu, fariseu, um cara conhecedor da lei, estudioso, mas quando ele teve o encontro com Deus, aonde ele prostou no chão e ouviu a voz de Jesus gritando: Paulo, Paulo, por que me persegue? Porque aquela vez Paulo estava perseguindo a igreja. Aquela experiência foi tão grande para Paulo que nunca mais Paulo foi a mesma. Então, Uhum. sim, Paulo ele experimentou Deus realmente ali. Ele viveu esse experimento a tal ponto de Paulo arriscar a partir daquele momento não querer saber de mais nada. Ele só quis dedicar a vida dele para Jesus. Uhum. Então, assim, eu sempre digo, falar de Deus é uma coisa, experimentar Deus é outra coisa. É aquela questão. Então, para você ver a Deus, para você sentir Deus, você precisa experimentar Deus, se provar da presença de Deus. Então, assim, aquele dia eu provei da presença de Deus e nunca mais a minha vida foi a mesma. Então, assim, se as pessoas quiserem viver uma experiência com Deus, e vai ter um dia, David, que a gente vai promover um evento ainda só de trazer mensagem e mostrar para as pessoas o quanto que a experiência com Deus é importante na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Porque a experiência com Deus, ela abre os nossos olhos para realmente ver a Deus, ela gera em nós uma ela imprime em nós Jesus de Nazaré, na nossa alma, no nosso coração, Jesus de Nazaré. Sim. E interessante que a experiência com Deus, ela é como você chegar cansado de um trabalho todo sujo, todo bagunçado. Depois é como se chegasse todo bagunçado de um dia cansativo, estressante, bagunçado de problemas, de dificuldade, de querer desistir da vida e entrar debaixo de um chuveiro. E depois daquele dia cansado de sentir água caindo dentro de você, aquela ducha, aquela shower, aquele chuveiro forte, onde você vê aquela sujeira indo embora, aquelas coisas ruins, aquele cansaço, aquele dia estressante, emocional indo embora. É como você entrar dentro do chuveiro e viver essa experiência. Uhum. E sair daquele chuveiro limpo, todo Totalmente renovado, regozijando, né? renovado. Assim é a experiência com Deus. Sim, realmente isso daí que você está falando é muito verdade. Eu sempre fui cristão, né? Nasci na igreja, meu pai é pastor. Então, tipo assim, desde criança eu vinha tendo essas experiências na área dos adolescentes, jovens e hoje no grupo de homens. Então, eu falo que realmente a pessoa assim, que não tem Deus, ela sempre vai viver com um vazio dentro dela, porque às vezes a pessoa consegue tudo, consegue dinheiro, consegue fama, consegue status, mas a pessoa assim que não tem Deus lá realmente dentro da vida dele, sempre vai existir um vazio, nunca vai estar a bateria vai estar carregada 100%, nunca.
Na verdade, Dave, a busca insaciável de muitas pessoas para preencher um vazio significa a ausência de Deus. A presença de Deus, ela leva a gente a ter equilíbrio na vida e ter flexibilidade em tudo. Deixa de gente. Assim, é verdade que é, 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 a presença de Deus, experimentar Deus, é aquela questão. Na verdade, o próprio Salomão fala que a gente nunca, nada, o homem sempre está buscando, ou seja, para o homem não tem limite. Quanto mais ele quer, mais tem, mais quer. Mas às vezes a ausência realmente de Deus leva as pessoas a buscar e preencher o vazio, às vezes nas drogas, na prostituição, na pornografia, é, 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 assim, e outras coisas que eu poderia estar citando aqui, Sim. assim, leva as pessoas a tentar preencher o vazio comprando demais, leva as pessoas a tentar preencher o vazio falando demais, leva as pessoas a preencher o vazio, a ausência de Deus muitas vezes leva as pessoas a buscar preencher esse vazio, que é a ausência de Deus em prazeres momentâneos, como numa mesa de cerveja, de bebidas, coisas assim. Sim. Não, realmente é extremamente importante. Às vezes, para você que está assistindo e talvez não teve um verdadeiro encontro com Deus, eu te aconselho realmente a você, assim, buscar uma igreja, ou talvez até andar com alguém que te ajude a aprender um pouco mais, porque isso é essencial na nossa vida, é essencial. E como o Rogério falou, que essa foi uma das chaves que virou na sua Sim, vida quando você teve esse encontro e mudou totalmente os seus hábitos. E aí você passou por todo esse processo, Rogério, e processo dolorido, processo de aprendizado, e hoje em dia você tem uma companhia com vários funcionários, correto? não, hoje a gente tem assim, eu já tive uma empresa com muito colaborador, a gente mudamos o nosso modelo, né? Uhum, A gente trabalha mais com subcontracts. É uhum, um desafio muito grande, porque a gente sim, mudamos o modelo da nossa empresa recentemente e a gente está tendo muitas experiências boas e ruins, né? uhum, Ao mesmo tempo, é que, tipo assim, a gente, por exemplo, hoje a gente está num mercado que não está saturado de tantas empresas dando preços baixos. Então o uhum, mercado está muito reprimido pelos preços que a gente está. Então a gente, para passar um serviço aí que a gente pega para um subcontrato, a gente já pega ele não num preço muito bom e também, e às vezes, acaba prejudicando o subcontrato. Mas o nosso modelo de empresa hoje a gente fizemos até porque se a gente quer coisas novas, a gente precisa mudar. Então, sim, nossa empresa hoje é composta por dois, cinco, seis, sete gestores. A minha esposa acabou de vir para o nosso lado agora, o meu filho está entrando, então posso colocar ele como colaborador. Mais quatro pessoas, que é o financeiro, mais dois que faz as coisas pequenas no campo, uhum, e eu como o estratégico aí, o visionário da empresa. A minha uhum, esposa está entrando como visionária agora e eu como o que trabalha na parte estratégica para alavancar a empresa. Então a gente acabamos de mudar essa nossa empresa para development uhum. e antes era só RS Frame Expert, hoje é RS Development Group. Esse nome, você sabe que eu te ajudei a botar, né, naquela É, reunião que a quer gente teve, dizer, né? eu lembro, você começou comigo e acabou realmente buscando um novo nome, mas foi o nome que foi assertivo, hein? Obrigado, realmente você Você tava conversou na comigo. época de trocar o nome e eu Você lembra que eu tive. comentei com você? Demais, velho. A gente É, conversou e eu falei assim, por que você não faz isso? Aí é, você, caraca, verdade, você ligou na hora pro rapaz e falou assim, não, troca o nome e é, agora tá com esse novo nome. sim, a gente está com esse novo nome, então a gente está trabalhando hoje para alavancar a nossa empresa. É algo assim que a gente já vem fazendo, né? Por exemplo, a primeira mudança que eu tive analisando todos os números, todas as questão burocrática que a gente tem em lidar com muito colaborador, que é uma benção, não estou reclamando, Sim, sim. é que hoje na construção civil, você ter uma empresa com vários colaboradores é bom e ao mesmo tempo não é. Tudo tem seus prós e contras, né? Por causa do Works Compensation. Hoje a Uhum. gente tem.
Hoje, hoje eu sei que tem muitas empresas que quer fugir pagando pessoas cash, por exemplo, metade cash e a metade em cheque. Ou Uhum. às vezes pega o cheque, troca e paga todo mundo em cash para fugir do Work Compensation. Sim. Mas isso é muito perigoso, porque se um empregado cair e ele apresentar isso para o Ministério do Trabalho, Uhum. isso gera um problema muito sério para o dono da empresa, que ele pode ser preso e perder a Sim. empresa. Então, assim, são várias questões. Primeiro, que dependendo do tamanho do payroll, do valor do payroll que você tem semanal, anualmente, isso vai interferir no valor do Workers' Compensation. Quanto maior é o payroll, maior será o Workers' Compensation. Sim. Então, assim, e outra, eu tinha muita van rodando e eu aprendi que a gente precisa baixar custos Uhum. fixos de empresa. Então, o que, que eu fiz? Eu pagava uns 5 mil de gasolina por mês. Então, primeira coisa que a gente fez foi aí é, mandar os colaboradores embora e aí a gente diminuiu aí um valor muito alto no custo fixo da empresa, porque, por exemplo, você tem um colaborador por seu trabalho da carpintaria, um trabalho complexo, dependendo da casa você faz rápido, dependendo da casa também não faz rápido, dependendo também não somente da questão da casa, mas do desempenho dos colaboradores. Sim. E hoje, para a gente firmar um colaborador numa empresa para trabalhar por hora, é, é só por um determinado tempo. Você não vai ter um colaborador aí por mais de, dependendo dele, se ele for bom mesmo, por mais de 2 anos trabalhando para você. A não ser que você dá ele para ele parte da empresa, ou ele entra como sócio em alguma área. Porque, até porque eu também sou a favor. Eu não sou a favor de um cara, de um colaborador chegar aí, prosperar e avançar e continuar como colaborador, porque todo mundo tem direito de ter uma Sim. empresa. Mas é difícil você segurar um colaborador aí por mais de 2 anos. Um colaborador bom, um líder bom de turma, que quer empreender, que quer crescer. E eu também vi essas dificuldades. Isso é um primeiro ponto. Primeiro Sim. ponto é o custo fixo variável. Você tem um Uhum. colaborador aí, dependendo se eles não for eficiente e experiente para executar uma casa, você tem um lucro, pode não ter. Sim. Porque depende do tempo da casa, depende do progresso, do desenvolvimento de cada um na executação, da eficiência de toda Sim. uma organização, que é parte nossa, né? De Uhum. seguir, de seguir e estabelecer processos. Mas primeiro que na época a gente não tinha, eu liderava, orientava, mas a gente não tinha processos descritos no computador para passar. Uhum. Então, assim, então, se nós fosse pensar em estabelecer processos, a gente teria que ter um longo prazo aí de treinar pessoas, e eu já tinha líderes é, que já não queria trabalhar por hora mais, que já queria montar as empresas. Então, Uhum. aí, o que, que eu me vi devido a essas várias dificuldades? Primeiro, custo fixo variável e custo fixo de gasolina muito alto. Manutenção de vans. O Work Compensation, alto demais. Acidentes que passou e envolveu uma empresa. Por mais que eu dei treinamento aos meninos, nem Sim. muitos gostam de usar capacete. Nem muitos Acontece gostam, nessa área de frame, muitos, assim, acontece muito, né? nem muitos gostam de usar os equipamentos corretos, porque eles acham difícil. Não gostam de usar Sim. óculos, não gostam de usar bota de ferro. Incomoda, Vai, né? vai de bermuda para o trabalho, vai de calça de moletom. Tudo isso é proibido para hoje. É proibido pela hoje. Não faça os corrimão. Sim. Então, assim, tem essas dificuldades. Então, assim, claro que tem muitas empresas que conseguem fazer isso, eu não estou dizendo, e eu sempre lutei por isso, mas eu me vi, assim, para mim seguir um novo modelo, para mim é, abaixar um pouco dos custos e alavancar a minha empresa para um outro nível, eu me vi forçado a mudar meu modelo. Então, o que, que eu fiz? Sim. Mandei os colaboradores e comecei a subcontratar. Sim. Então, assim, hoje nós trabalhamos só com um time de gestão. Estamos enfrentando dificuldades, muito desafio, até porque a queda de trabalho agora, o custo alto. Então, assim, não é fácil para a Não gente, faz, não. entendeu? Mas nós estamos crendo que o ano de 2025 será um ano de muita conquista para a nossa empresa. A nossa empresa se tornar uma empresa referente nesse mercado hoje imobiliário, onde a gente também tem plano de estar construindo casa e vendendo. Por conta própria, né? É, esse é o nosso sonho do agora para frente. E muito interessante que essa mudança hoje está envolvendo a minha esposa, meus filhos, então a gente está aí
envolvendo a nossa família no mundo do business, que é algo de Deus. Uhum. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, apesar dos desafios que eu estou vivendo, apesar dessa, assim, os desafios tão grandes, porque estamos alugando office, não tinha antes, estamos trabalhando para estabelecer processos, softs. Então, meu amigo, é uma demanda Muita muito coisa. grande. Então, assim, para ter uma companhia aí organizada, andando, hoje a gente já tem, em partes, muito organizado. Por exemplo, nossas finanças hoje da empresa Uhum. é organizada. Mas, mesmo tendo uma finança organizada, nos sabotamos também. Porque, por exemplo, às vezes, por exemplo, você tem uma finança organizada de uma empresa, mas às vezes o cara tá ali focado só em ter um resultado, em pagar os bills, que ele esquece de fazer planejamento. E eu tô passando aqui para vocês não errar como eu já errei também. Aonde foi erro que eu cometi, que eu vi nessa parte, por mais que eu coloquei um cara que trabalhava na gestão, ele acabou não me orientando para o futuro, não orientando para o dia da manhã. Então a gente enfrenta também desafios para que as pessoas tenham esse olhar apurado, não somente no presente, mas no dia da manhã. É uma visão de futuro, qual os investimentos que está tem, qual os planejamentos financeiros, que isso está gerando. Então, por exemplo, uma experiência interessante que a gente teve agora esses dias. A gente está lá colocando o nosso valor de lucro em cima do subcontrato, mas aí um erro que a gente estava cometendo é que a gente não estava olhando as horas dos colaboradores, o seguro, os custos físicos da empresa semanal e aonde a gente também estava deixando de ganhar dinheiro. Porque a gente viu só o valor bruto, mas não estava pontuando Sim. esses detalhes. Então, assim, estou falando isso aqui porque eu acredito que tem muito empreendedor que está crescendo aí. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso aqui, até Sim. porque eu sou um empreendedor hoje e ser empreendedor é um desafio, não é. Todos nós estamos aprendendo Não, cada dia, né? Não adianta. o Dave está Tanto aqui, ele o sabe. pequeno, o médio, o grande tem coisa para aprender todo dia, né? Porque assim, Dave, eu quero ser sincero a falar com você. Uhum. Às vezes eu não estou dizendo que não tem empresa que não é bem sucedida, mas tem muitas empresas que estão mostrando um mar de rosa que não existe muitas vezes no mercado. Muitos amigos meus já chegaram para mim e falaram assim, Davi, ter muitos funcionários não é questão de ter muito dinheiro. Mostrar, às vezes, que tem muito trabalho não é questão que você está tendo muito lucro. E olha que quando você vê uma empresa de construção hoje na nossa área adesivando 3, 4, 5 vans, 6 vans, meu amigo, me perdoa de falar com você que está me ouvindo, mas você pode se que vai quebrar, dependendo da situação. O mercado hoje de frame, me perdoa, você não tem hoje abertura de negociar com clientes mais. Eles sabem o preço. Se eles abrirem a boca, aparece 3, 4, 5 abaixo no preço lá embaixo. Então, o cara que está hoje com 5, com 20, 30, 40 funcionários fazendo em casa todo dia, meu amigo, deixa eu te explicar para você aqui, diante de coração, se você pontualizar todos os seus gastos, você vai ver que você está tirando dinheiro de outro trabalho para cobrir o trabalho e tá numa roda gigante que não sai do lugar. Na corrida do rato, né? Corrida do rato. Isso é sério. Sim. Então, assim, quando eu vejo um cara hoje, pela experiência que eu tenho adesivando 5, 6 carros e contratando empregado e falando eu tenho serviço para todo, meu amigo, me perdoa, eu falo que você pode ter certeza que você vai chamar a empresa quebrada, ou você não tá vendo o perigo que você tá correndo. Entendi. Entendi. Ô, Rogério, e a gente já está indo pro final já, mas eu queria te perguntar assim, como que uma pessoa que veio lá da roça, que estudou até a sétima série, hoje em dia tem uma empresa que já fatura 9 dígitos ou mais, Sim, nós tivemos um faturamento aí o ano passado de quase 2 milhões de dólares. 2 milhões de Mil dólares, e setecentos e alguma e coisa. você fez um evento top agora, chamado Growth Mindset, ou seja, é crescimento de mentalidade. E por muitos, uma pessoa dessa, com esse background, teria tudo para dar errado. E por que você deu certo? Qual é o segredo? Qual é a virada de chave? O que aconteceu com você? Primeira coisa, Dave, eu sou um cara de coragem. Eu sou um cara que
visualizo e vou para cima. Uhum. Então, assim, eu acho que o que fez eu chegar aqui até hoje, primeiro, foi muita fé em Deus. Primeiro de tudo, foi o que Deus me mostrou que eu seria. Uhum. E essa fé que Deus colocou no meu espírito em busca de um propósito que Ele me revelou e me mostrou. Então, assim, mas tudo isso é um desafio muito grande. Sim. Eu até falo, quando eu olho para trás, eu falo assim, eu sou um cara muito corajoso realmente. Então, assim, o que me fez chegar até aqui realmente é ter a visão. Deus me mostrou, me fez eu visualizar. Eu coloquei fé e fui atrás e busco. Então, assim, é, o, o, o meu, a minha jornada até aqui foi uma jornada que eu considero de fé e coragem. Foi Uhum. essas duas coisas que me fez eu chegar aqui até hoje. Uhum. Essa coragem de ser uma pessoa que, mesmo no meio dos maiores desafios da vida, pela fé e a coragem, eu consegui enxergar soluções. Então, assim, não estou dizendo que a minha vida aqui é um mar de rosa. A gente Sim. fizemos um evento. Um evento a gente gasta muito dinheiro. Foi uma experiência extraordinária. E Uhum. esse evento, para mim, ele trouxe uma escola para mim muito grande, um aprendizado enorme. É, eu quero um dia poder falar sobre isso abertamente para todo o público, para Uhum. que outros não venham cometer os mesmos erros que eu. Não, não é o momento agora, Uhum. é, mas foi um aprendizado e outro, mas também foi uma grande conquista, Uhum. porque Aí volta naquela frase lá do início que eu falei, né? Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende, é né? Você isso. aprendeu muita coisa, né? Então, assim, mas respondendo a sua pergunta, o que me fez chegar aqui, primeiramente, foi fé em Deus. Assim, Uhum. na verdade, eu posso dizer que foi Deus. Com Deus me certeza. trouxe até aqui através da coragem e da fé que ele depositou no meu espírito. Então, assim, o cara, para conquistar, para poder galgar uma posição, para poder chegar onde eu cheguei, até pela origem que eu tenho, por ser uma pessoa que parou de estudar na sétima série, um cara do Uhum. interior, um ex-vaqueiro, uma pessoa que sabia só tirar leite e mexer com gado, Uhum. para hoje estar aqui nesse podcast, poder falar para as pessoas, transmitir conhecimento. Primeiro foi a coragem e a vontade de crescer. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que tive vontade de crescer. Eu sempre me vi um cara. Quando eu tive a experiência com Deus, Deus falou para mim que eu seria grande. Eu Sim. não alcancei tudo que eu tenho, ainda não alcancei um terço do que Deus tem preparado para mim. Mas o que me fez chegar aqui realmente foi isso. Amém. Primeiramente, Deus, a fé que eu tenho nele e coragem. Amém. E um grande bilionário uma vez escreveu e falou, e eu concordei muito com o que ele falou. Ele falou assim: é, o mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. O mais estudioso vai trabalhar para o mais corajoso. O mais bonito vai trabalhar para o mais corajoso. Ou seja, coragem é um grande segredo para uma pessoa de sucesso. Sim, e eu quero deixar a frase aqui resumindo essas três frases. Fé em Deus. É, fé em Deus e coragem são dois ingredientes que nos capacita aí a alcançar grandes resultados na nossa vida. Uau. E Rogério, sempre no final do podcast eu faço a mesma pergunta para todo mundo. Se esse podcast fosse traduzido para o mundo todo e você tivesse só poucos segundos para poder passar uma mensagem para alguém, qual mensagem que você passaria assim para todo mundo que estiver assistindo e para o mundo inteiro? Aquela mensagem que assim queima no seu coração e que é aquilo que você acredita que é o seu sentido de vida, assim. Olha, a mensagem que eu quero passar para as pessoas aqui é que é, eu tenho que ser aqui muito sincero, até porque é o que eu vivo. A mensagem que eu tenho que passar aqui para as pessoas depende de Deus, nunca abra mão da fé no Senhor, seja transparente com tudo aquilo que você faz, porque Deus honra aqueles que vivem a verdade. Uau.
Rogério, brigadão por você ter vindo aqui. Tamo junto. O papo foi excelente. Obrigado, meu amigo. Gostei demais. Tamo junto. Galera, se vocês assistirem esse vídeo até o final, dá um like aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais. Meu Instagram lá tá Davi Piazzarolo. O podcast tá David Pod Talks. E o seu Instagram tá como mesmo, Rogério? Rogério Souza USA. Top demais. Pode seguir a gente lá. Dave, obrigado. Galera, um abraço pra vocês. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Parar jamais, avançar sempre. Deus acima de tudo. Com Deus. Top demais. Valeu, Rogerão. Tamo junto. Tamo junto, amigo. Obrigadão. Tamo junto.